E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, mais um mês de análise do Bitcoin e do nosso mercado cripto. A gente fechou um mês de alta, né? Eu acho que foi a maior alta que a gente teve aí ao longo do ano de 2022, que até então foi só queda. Enquanto isso, a gente tem um indicador aí de longo prazo que ele costuma acertar fundos e ele apontou que a gente pode ter um possível fundo aí que foi formado. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou passar isso e muito mais aqui no canal pra gente. Pessoal, cortando de cara aqui para minha tela, a gente está no site CryptoQuant e aqui eu tô com o multiplicador de Powell, né, o Powell Multiple. E esse é um indicador com base na movimentação do preço. E o que é o importante dele, né? Ele indica que quando a gente tem valores acima de 6, pode possivelmente ser um topo, da mesma forma que caso a gente tenha valores abaixo de 0,4, pode ser um possível fundo. E a gente consegue ver que historicamente, quando a gente entrou nessa zonazinha verde aqui, foram fundos assim em potencial. Então a gente entrou na zona verde, saiu dela, a gente começou a ver um repique. Entrou na zona verde, saiu dela, começou a ver um repique. Entrou na zona verde, saiu dela, começou a ver um repique. E mais recentemente, com essa queda do preço, a gente entrou aqui em azul, né? É o múltiplo de Powell. A gente entrou nessa zona verde e agora a gente está saindo dela. E além disso, a gente chegou a atingir 0,4 aqui em momentos de pânico do mercado, né? Que foram justamente nos momentos onde a gente chegou a ver o preço abaixo dos 20 mil dólares. Olha só, aqui nos 17 e aqui novamente nos 19k. E novamente a gente está saindo dessa zona verde, que historicamente é uma coisa boa, né? Então, como eu venho falando aqui para o canal, esses são indicadores de longo prazo que eu gosto de sempre de estar dando uma passada, dar uma olhadinha neles. E, de fato, os 20 mil dólares, né, falando em questão de longo prazo, ao meu ver é um excelente ponto de compra. Eu comprei Bitcoin aí pro hold, eu comprei Bitcoin para swing aí de meses e tudo mais. E esses indicadores eles apontam que realmente a gente estava numa região muito boa, propícia a acumulações. Outra coisa que eu queria passar com a gente é o Order Book. O Order Book mostra pra gente que temos mais tokens alocados para compra do que para venda. E querendo ou não, a gente está numa região muito mais próximo de uma resistência do que do suporte, né? A nossa base de preço, nosso fundo prévio lá no diário, ele está próximo aos 20.700 dólares. Agora a gente está próximo aos 23. Temos mais tokens aí alocados para compra do que para venda, o que ressalta uma euforia e otimismo aí da força compradora face à tendência de alta. E obviamente, quanto mais o preço cair, mais pessoas vão querer comprar. E, inclusive, a gente tem bastante tokens já pré-alocado até os 22k, né, que seria a formação desse fundo ascendente contra os 20.700, enquanto para venda a gente tem bastante token alocado até os 23, 24. Tá, 24.500. Passando disso, que é o nosso topo prévio, a gente não consegue ver tantos tokens aí pré-alocados até base de preço mais para cima, próximo aos 30 mil dólares. O que favorece a nossa tendência de alta. Outra coisa que está ajudando bastante o preço do Bitcoin subir é esse repique que a gente está vendo aqui no S&P 500. O mercado tradicional ele está dando excelentes oportunidades, né? Ele está subindo bastante. As pessoas elas já estão acostumadas aí agora com essa questão da inflação, da taxa de juros americana. E agora a gente está perto de uma resistência bem forte, né? Que é a região dos 4.200 pontos. A gente está em busca do nosso topo agora no semanal. Próximo a uma resistência, isso aumenta consideravelmente a probabilidade de a gente fazer um fundo ascendente contra essa mínima do pânico aqui dos 3.600 pontos e consequentemente fazer um pivô de alta, né? Como muitas pessoas gostam de chamar de ombro, cabeça e ombro aí invertido. Tá? Então eu acho que é um cenário até otimista para o mercado tradicional, né? Porque a gente já está numa questão assim meio caótica, né? A gente está com taxa de juros, conflitos aí na Rússia e na Ucrânia, lockdown, tem gente falando que está começando aí a questão da varíola. E pessoal, face a todo medo no mercado, as empresas precisam continuar lucrando, né? As empresas precisam continuar dando dinheiro, sobrevivendo, pagando suas contas. Então as ações ficam muito baratas e a gente tem excelentes empresas que já passaram por diversas crises, estão há mais de 50, 100 anos no mercado e consequentemente suas ações ficaram baratas, né? Então os investidores aproveitaram esse momento de pânico para estar realizando excelentes compras com oportunidades. Isso está fazendo aí com que o mercado consequentemente suba. Outra coisa que eu estava um tempinho sem passar com vocês e queria passar aqui é a nossa dominância que está caindo bastante, tá?
Com o Bitcoin ficando eufórico, estando em tendência de alta, as altcoins costumam seguir o mesmo movimento do Bitcoin, porém percentualmente falando muito mais intenso. Então a gente começa a ver agora justamente essa queda na dominância do Bitcoin, que são os investidores aproveitando essa alta do mercado cripto para estar se expondo mais às altcoins. Eu particularmente acho isso um pouco arriscado, porque o Bitcoin é a maior criptomoeda, né? E quando a gente tem maior exposição em altcoins, significa que as pessoas estão mais eufóricas, mais gananciosas e, consequentemente, a gente pode ver mais pânico em caso de queda. Mas é uma oportunidade legal, aproveitando que a dominância está caindo, para buscar uma exposição maior nas altcoins, não com relação ao Bitcoin, né, mas com relação ao que a gente vem fazendo aí, que a gente estava se expondo quase que 100% em Bitcoin, agora vale uma exposição um pouquinho maior nas altcoins, porque elas estão ganhando capital de mercado e, consequentemente, estão se valorizando percentualmente mais do que o Bitcoin. Se a gente vê aqui nos pares contra BTC, todas par BTC, vou até colocar aqui por variação negativa. Vamos ver a partir de que ponto começa a ficar positivo. Olha só, nem na metade da lista não chegou e agora as altcoins já começam a estar positivas em relação ao Bitcoin. Ou seja, todas essas altcoins aqui que estão positivas, elas estão variando percentualmente mais que o Bitcoin. Então, se o Bitcoin subiu 1%, elas subiram 3, 5, 7, 10, 15, 20, não importa, mas elas estão subindo mais. Isso é um reflexo da nossa dominância que está caindo, né? Passando também rapidamente aqui no nosso Bitcoin para não delongar muito a nossa análise. Pessoal, é o seguinte, para mim Fibonacci vai mandar em todos os movimentos. Tem duas fibos importantíssimas que eu queria traçar com vocês. A primeira fibo é pegando todo esse movimento, tá? Se a gente pegar todo esse movimento, que seria desde que a gente viu essa queda, desprezando esse topo aqui, a gente está chegando próximo à região de 382, junto com a região das médias. Como eu falei várias vezes aqui no canal para vocês, quanto mais o preço subir, mais interessado em estar fazendo vendas parciais eu vou estar. Por quê? Porque a gente está nessa tendência de baixa e a gente tem bastante resistência para cima, tá? Região das médias, região de Fibonacci, região de consolidação prévia, tá? Então tem gente presa aqui que vai estar querendo vender, consequentemente eu não vou estar querendo comprar próximo a esses topos, tá? Eu aguardaria, vende, 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 e a partir do momento que a gente faça aqui um fundo ascendente, aí eu entro recomprando, reposicionando e tudo mais. Outra coisa também que eu tô de olho é o nosso gráfico diário, tá? O nosso gráfico diário é onde eu vou traçar a nossa segunda fibo, porque a gente está numa tendência de alta. A gente está vindo fazendo topos e fundos cada vez maiores, utilizando a região das médias. E agora a gente tem até um cenário interessante que eu estou vendo aqui agora no vídeo, que a gente está tendo uma pernada corretiva com volume decrescente. Isso para mim é muito bom. Aqui a gente tem a nossa segunda fibo e estamos entrando justamente na região de correção, tal como aconteceu na última, né? A última eu tracei ela bem desse jeito aqui para vocês, quem acompanha o canal vai lembrar. Eu tracei e eu falei, galera, eu vou estar buscando entradas, reentradas na verdade, nessa região, porque o preço subiu, eu fiz parciais, o preço caiu, eu reentrei. Agora o preço subiu novamente, olha só, o preço subiu, eu estou fazendo parciais. A partir do momento que ele entra nessa zona de Fibonacci junto com a região das médias, eu volto a fazer algumas acumulações, mas lembrando que como a gente está nessa tendência de baixa maior aqui, essas acumulações elas são leves porque estamos próximos à resistência. Então eu estou muito mais interessado em vender o Bitcoin em movimentos de alta, porque tudo isso aqui é uma pernada corretiva, do que está comprando agora o Bitcoin em movimentozinhos de baixa, né? A gente aproveitou toda essa oportunidade para se expor mais ao Bitcoin e agora a gente só aproveita isso aqui para estar baixando mais o nosso preço médio e tentar tirar o máximo de lucro que a gente consegue dessa pernada de alta, porque como a gente segue nesse cenário baixista, né? Essa é a maior probabilidade. Sentimento, o que eu estou de olho? Nosso sentimento, por mais que ele ainda esteja bom, ao meu ver, ele deu uma piorada, tá? E isso é, de certa forma, até preocupante, que mostra que as sardinhas elas estão agora começando a ver o Bitcoin como tendência de alta. Como eu falei para vocês, a gente está próximo a regiões de resistência, região das médias, Fibonacci, tendência de alta, né? E agora que as sardinhas estão resolvendo comprar, não foi nos 17, não foi nos 18, 19, 20, é agora que o preço já está batendo aí, 24 mil dólares as sardinhas querem operar compradas, então a gente consegue ver um aumento no long short ratio desde o dia 30 de julho, né? Um aumento bem drástico.
E junto com esse aumento, a gente tem aqui uma lateralização, né? A gente tem aqui o preço mais estagnado, o preço mais parado, próximo a regiões de resistência. O que isso possivelmente pode fazer? Instituições julgarem o preço para baixo para estopar e liquidar essas sardinhas e estarem comprando Bitcoin aqui e formando o nosso fundo ascendente. É uma coisa saudável, sim, mas tomem cuidado, gerenciem os seus riscos para vocês não estarem aí vendendo capital para as instituições. Outra coisa que está até bom no sentimento é essa queda no Open Interest. Então a gente está tendo um aumento no Long Short Ratio, mas com queda no Open Interest. Então não significa que são sardinhas que elas estão eufóricas para comprar, mas sim os ursos, os vendedores, as sardinhas que estão operando vendidas, estão fechando suas posições. Consequentemente, se o preço voltar aqui próximo aos 24, 24,5, a gente pode ver uma queda no Long Short Ratio, aumento no Open Interest e muito mais liquidações, que são sinônimos aí de acumulação e distribuição pra gente. Pessoal, considerações finais para o nosso vídeo não ficar muito grande. Eu sigo de olho aí nessa pernada de baixo no semanal, que para mim é pernada de baixa, não, pernada de alta, né? Isso que a gente está fazendo aqui, esse movimento corretivo, para mim é o mais importante. Não fique achando que o Bitcoin vai para a lua, não fique achando que agora acabou o bear market, ele vai lá para os 60, 70, 100 mil dólares, porque ele não vai. Ele continua numa tendência de baixa e até que a gente faça esse pivô e inverta, eu vou continuar vendo o Bitcoin como baixista. E por isso eu vou focar muito mais em vendas agora do que em compras em fundos ascendentes em gráficos menores, tá? Região de compra já passou, região de compra foi esse fundo, mínima do pânico, consolidação aqui nos 20 mil dólares, região onde o risco retorno estava favorável, cujo qual não está mais. Então, se o preço continuar subindo, sem problemas, eu vou seguir aí vendendo minhas posições e fazendo esse jogo de preço médio. Subiu muito, eu vendo. Caiu, eu compro um pouquinho, subiu, eu vou vendendo, caiu, eu compro um pouquinho, que o meu preço médio ele vai sempre caindo e eu vou subindo o meu stop, que atualmente ele está nesse ponto aqui dos 20.700. A partir do momento que a gente formar esse fundo ascendente, meu stop vai vir para cá e aí a gente vem fazendo esse jogo, preço médio, stop, e já chegamos aí numa parte onde independente se o preço subir ou se o preço cair, a gente vai sair com lucro na operação, porque o meu stop está acima do preço médio. Se estiver subindo, eu estou valorizando, eu estou ganhando dinheiro. Se cair, invalidar, fizer um pivô de baixa, continuar essa tendência de baixa, eu vou ser estopado, vou estar com capital protegido e ainda vou ter saído no lucro devido à gestão de risco. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você achou, crítica, dúvida, sugestão, tá tudo valendo. E no mais eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo mês, excelentes investimentos e tamo junto, galera. Valeu!